Olá, multiplicador, bom dia! Então, quem registra não é dono? E aí, e aqueles puxadinhos que nós temos? E as nossas empresas, pavilhões, como é que funciona aquelas peças extras que são feitas? Imóveis que vêm de família? Enfim, são várias formas da gente dizer que é dono, que é proprietário. E no mundo da propriedade privada, nós temos que estar bem orientados. E você, multiplicador, para não ficar aí, digamos assim, perdido no assunto, eu trouxe uma especialista incrível, né? Que eu vou falar nela aqui. Kátia Dosso é advogada, especialista em direito imobiliário, notarial e registral, com mais de 30 anos de experiência. Olha a experiência, mulher! Graduada pela UX, pós-graduada pela Unicinos, atua somente no direito imobiliário extrajudicial, tem se dedicado a ajudar pessoas no Brasil e no exterior a realizarem aquisições imobiliárias de forma segura e consciente. Autora de e-books voltado para profissionais do setor imobiliário, compartilhando seu vasto conhecimento sobre o mercado onde atua. Kátia, que honra estar com você aqui. Muito obrigada, a honra é minha, toda minha. Tô muito feliz aí com você vir aqui contribuir com o teu conhecimento aqui no Multiplicação de Negócios. E, Kátia, eu te apresentei, né? Mas eu quero que você se apresente para os multiplicadores. Então, muito bem. Então, meu nome é Kátia, como a Miriane disse. Eu trabalhei durante 30 anos em serventias notariais e registrais. E depois desses 30 anos eu passei a advogar na área extrajudicial, na minha especialidade, porque é o que eu amo fazer, é o que eu faço com excelência, digamos, sem falsa modéstia. Sim, são anos atuando, né, com o mesmo assunto, e com certeza você já deve ter visto inúmeras situações. A gente passa, especialmente quando a gente trabalha dentro das serventias, a gente passa por situações que quem está do lado de fora não consegue imaginar. Então são coisas, às vezes, muito básicas, mas pela falta de conhecimento, as pessoas acabam deixando acontecer, e quando chega no registro de imóveis, aí já não tem mais o que fazer, né? E como tu mesmo disseste, só é dono quem registra. Então a gente tem que ter muita atenção para esse tipo de situação. O imóvel, às vezes, é o sacrifício de uma vida inteira, e é preciso que isso esteja realmente regularizado. Então, eu acho que vale essa conversa, vale a pena justamente para elucidar detalhes que às vezes são pequenos, mas que fazem toda a diferença lá na frente. É questão também de avaliar as prioridades, né? Ah, com toda certeza. Como papel é algo que vocês não estão batendo na porta da gente com uma certa cobrança, né? É um papel de regularizar. A gente vai sentir essa situação quando alguma situação advém mesmo, né? E você nunca sabe quando pode vir. Exatamente. Nunca alguma situação assim inesperada, e aí você nunca sabe quando pode atingir os seus bens, né? E bens, como tu mesmo disse, vai além do dinheiro, envolveu um esforço que você teve para ganhar aquele dinheiro, e depois para escolher aquele bem, depois para construir aquele bem, para mobiliar aquele bem, ou para ter algum retorno referente àquele imóvel que você está. Então, é importante a regularização. Com toda certeza. Então, Kátia, eu queria que tu trouxesse para nós também um pouco da tua experiência. Tu falou que tu trabalhou no registro de imóveis lá de Balneário Camboriú também, Camboriú. Né? Ali para nós, ali. Quantos anos lá? Lá foram 3 anos. 3 anos 3 lá. anos. E o mercado lá é muito diferente daqui? É bastante diferente daqui, porque, embora existam, óbvio, muitas pessoas que moram em Balneário Camboriú, tem muito turista. E é justamente por isso que é um mercado diferente. O turista que vai buscar um imóvel lá já tem uma noção de como é Balneário Camboriú, né? A Dubai brasileira. Então é realmente bastante diferente do mercado de Caxias do Sul, de Farroupilha da Serra, muito embora a Serra esteja crescendo muito, né? A gente tem Gramado, Bento Gonçalves, Canela, Nova Petrópolis crescendo muito. Então a gente tá evoluindo muito nesse sentido, mas são aquisições diferentes. Lá, em Balneário Camboriú, por exemplo, é lá o segundo imóvel, às vezes o terceiro imóvel. Sim. E aqui é o imóvel para morar, é o primeiro imóvel, na maioria das vezes. Especialmente Caxias,
Farroupilha, Bento Gonçalves, né? Gramado já é um pouquinho diferente, É um porque imóvel também são pessoas que adquirem como segundo imóvel, né? Um para passar uma temporada, um veraneio, enfim, é um pouquinho diferente a forma de adquirir o imóvel, inclusive. E aí eu quero que tu traga para nós aqui também, essa pergunta as pessoas acreditam que a regularização de imóveis é somente retificar a área em um terreno. É isso mesmo? Não. Retificação também mas já vamos fazer um brinde aqui sobre regularização. Aí, ó, um brinde com café da cheirinho bom. Aí é um brinde ao conhecimento. Um brinde ao conhecimento. Então, é muito comum mesmo as pessoas acharem que só a retificação de área que é uma forma de regularização. Não. Uma simples averbação, por exemplo, de alteração de estado civil já é uma forma de regularizar. Alguém comprou um imóvel, era solteiro, casou, continuou com aquele imóvel, precisa averbar essa nova situação, esse novo estado civil. Então, averba-se lá, isso é uma forma de regularizar. Às vezes, essa situação só acontece quando esse imóvel é vendido. E aí, às vezes, a pessoa casou e aí divorciou e nunca regularizou. E o pior, ela casou pela comunhão universal de bens, aquele bem era um bem particular, que ela entendia que não tinha que dividir com ninguém, mas era comunhão parcial de bens, aliás, comunhão universal de bens, tinha sim que partilhar. Aí vai averbar o estado civil para vender, e aí como vai vender? Precisa da assinatura do ex-cônjuge. Então, é muito importante que a cada situação que aconteça, a gente tenha o cuidado de fazer as devidas averbações. É de fundamental importância. Então, passa por uma série de situações. Além da questão da atualização do Estado Civil, uma edificação que foi feita, né, um puxadinho que às vezes constrói, que às vezes compra a casa e aí faz uma área um pouquinho maior lá atrás, enfim, aumenta essa área que já existe. É preciso regularizar, é preciso ter um projeto aprovado na prefeitura, é preciso obter o habite disso e averbar essa edificação que foi feita à parte, extra, né? Incorporação imobiliária, por exemplo. Eu tenho um terreno onde eu vou construir um empreendimento para pôr à venda, mas eu quero pôr à venda enquanto eu ainda estou edificando, ou seja, venda na planta. De fundamental importância registrar a incorporação. É uma forma de regularizar, que se complementa quando a gente institui o condomínio, porque daí a obra já está pronta. Então, existem muitas situações a serem estudadas. Digo, só essa tua pergunta dá para 3 entrevistas, porque são muitas as formas de regularizar. Quais as formas mais comuns de regularização imobiliária? As mais comuns. Hoje a gente passa com muita frequência pela retificação de área mesmo, né? Porque ela surgiu como uma forma de transformar esse Brasil em algo mais legal, digamos assim, Como né? tu traz a edificação de áreas? Explica melhor essa. Eu tenho, por exemplo, um terreno com 360 metros quadrados na matrícula, mas ele não tem exatamente 360 se eu for fazer o georreferenciamento, se eu for medir esse imóvel. Ele tem 365 ou ele tem 350. Essa é uma retificação de área. Tá. E é muito frequente. Nós temos 30% dos imóveis no Brasil são irregulares. 30%, gente? 30% dos imóveis no Brasil são irregulares. Por baixo. Então, assim, essa questão da retificação de área, ela surge justamente para legalizar tudo isso, para que a gente se aproxime muito do que efetivamente existe de fato, para que juridicamente isso passe a existir como existe de fato. Por isso a retificação de área tem acontecido com tanta frequência. E as alterações de estado civil, alteração de denominação de logradouro, porque às vezes era um logradouro que tinha um número lá antigamente, ou era uma estrada antiga que passou a ser rua, a denominação do logradouro, os inventários, os divórcios, as partilhas decorrentes disso, isso tudo são formas de regularização e que são muito comuns, porque afinal de contas, todo dia tem gente morrendo, né? Sim. E aí, quando a gente fala em forma de regularização, a gente fala de terrenos lindeiros, né? Eu já tive um caso que nós vendemos um imóvel que a sensação que dava era que a outra casa estava em cima, o beiral da outra casa estava no meu terreno. Mas aí a gente foi ver, na verdade, era a minha casa, que estava quase a casa do meu cliente, que estava quase invadindo a casa do outro. Então o beiral estava no lugar certo, que não estava no lugar certo. Gente,
Isso existe muito, né? Sobreposições existem muito, especialmente nos loteamentos irregulares. Sobreposições. Sobreposições, exatamente. O que acontecia? Muito antigamente se utilizava um sistema de medidas muito diferente do de hoje. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, graças a Deus. Mas antigamente era meio que na trena, enfim, os recursos que existiam, as ferramentas para medir um lote e registrar um loteamento eram muito diferentes. Então, justamente em função dessas situações muito antigas, que às vezes se media mesmo com a trena, é que surgiram essas sobreposições e a necessidade de retificação das áreas. Então, hoje a gente faz o georreferenciamento, obviamente a tecnologia evoluiu muito e aí tu consegue delimitar exatamente a área que existe daquele imóvel. E às vezes sim existe sobreposição. Tá, sobreposição então lembra, olha só gente, olha de que época eu sou. Dos Mezengas e os Berdinardes. Quem viu essa novela sabe que toda a trama girava em torno então do que você está trazendo para nós. Que era essa questão da cerca. Eu lembro que tinha isso, essa grande rixa entre os Mezenga e os Berdinardes. Era muito comum no interior, se dizia que as cercas andavam à noite. E é verdade. Aconteceu isso é real inúmeras vezes. Sim, é verdade. O pessoal tirava as cercas do lugar e, é claro que não 1 metro, mas por isso que eles dizem que ela caminhava à noite. Colocava 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, assim, e ia avançando no terreno do vizinho. E aí acontecia que no final das contas davam essas brigas, porque não, a cerca estava aqui, não, estava aqui. Não, aí tem marca, não tem marca, mas isso é marca de alguma outra coisa, enfim. E não tinham marcos. Antigamente, eles delimitavam a propriedade, por exemplo, a frente dela dava para uma estrada antiga, daí os fundos era para um peral, aí o lado direito era com uma taipa de não sei o quê, enfim, era assim. Antigamente, no interior, era assim, aí as cercas iam andando durante a noite. Então o pessoal fazia isso mesmo? Sim, fazia. Era muito comum esse tipo de situação. Então, por que é importante regularizar um imóvel? Em primeiro lugar, que é para que tu tenha a segurança de que aquele imóvel é teu e ele está legalizado. Isso significa também um aumento no valor, né? No valor de venda desse imóvel, no valor de mercado desse imóvel, porque se tu vais vender um terreno, por exemplo, que tem uma edificação, mas que não está regularizada, ou seja, na minha matrícula eu só tenho um terreno. Na medida em que eu incorporo a esse terreno uma benfeitoria, uma casa, que já tem o seu habite expedido, passou por um processo de aprovação, houve a expedição do habite com, obviamente, a fiscalização do município para ver se aquilo efetivamente atendia aquele projeto que foi aprovado. Eu averbo isso na matrícula do imóvel, eu tenho um valor agregado, o meu valor de mercado melhora e muito. Sem contar que se eu tenho herdeiros, né, eu vou deixar algo que realmente tenha esse valor agregado. Não vou deixar incomodação para ninguém resolver, porque é muito comum as pessoas adquirirem imóveis e terrenos, isso no litoral acontece muito, constroem a sua casa, mas como é mais retirada, ali nunca regularizam e aí fazem o inventário e o inventário só tem o terreno não tem a averbação da edificação, só que aí é feita a avaliação do imóvel para fins de transmissão e às vezes até na compra e venda desse imóvel como um todo, porque a prefeitura tem lá as suas formas de identificar se existe ou não edificação e ela vai tributar sobre o todo, ela não vai tributar só sobre o terreno, né? Isso gera um valor muito maior ao imóvel também. E sem contar que a gente deixa o que tem que deixar para quem tem que deixar de uma forma mais tranquila. De uma forma mais tranquila. Exatamente. Essa questão, e tu trazendo aí a importância da regularização imobiliária, também tem o que a gente diria também da valorização do próprio imóvel, né? Com certeza, com certeza. Se tu vais vender um imóvel, o que acontece com frequência quando não tem essa averbação da benfeitoria já? As pessoas vendem o imóvel por um valor diferenciado, por um valor menor, para que o comprador regularize. Isso, na prática só que é isso. Regularizar um imóvel que foi construído, uma benfeitoria que foi construída por uma outra pessoa, não é assim tão simples. Às vezes, a pessoa não tem projeto aprovado pela prefeitura, aí o arquiteto, o engenheiro, enfim, que vai fazer o projeto daquilo que já existe, vai te cobrar muito mais caro, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu preciso
de aprovação. E existem, obviamente, cada município tem lá sua forma de adequar, né, essas situações para que se possa regularizar a benfeitoria. Mas é muito mais complexo o comprador que não edificou conseguir regularizar. E às vezes eu não compraria um imóvel sem estar regularizado, porque às vezes o custo que eu vou ter é muito maior do que o desconto que eu tive no imóvel. Sim, tem que realmente ser bem acompanhado de um corretor, no sentido de que tu comprar um imóvel irregular tem que realmente valer muito a pena o desconto. Com certeza. Né? E para você que está vendendo, também tem que ver se realmente vale a pena, porque um imóvel irregular te possibilita mais clientes comprarem, mais tipos de clientes comprar. No caso, o imóvel, se ele está irregular, por exemplo, já limita a questão de financiamento, já a fatia do bolo de compradores para o que você está vendendo, na hora que você decide vender, já é bem menor. E isso te leva a ter uma questão da demanda e oferta, realmente uma demanda de possibilidades de compra do teu imóvel menor. Já Com diminui, certeza. vai diminuindo cada vez mais as chances de você vender. Não que você não vá vender, mas tem. E aí quando a gente vai falar de segurança, qual é o problema em relação à segurança de alguém comprar um imóvel irregular e decidir regular por si só? Eu vou comprar da Mariazinha lá, a casa dela, ela não pode, porque sim, muitas pessoas não regularizam seus imóveis por questão financeira. Sim, sim. Então, existe algum risco relacionado a isso? Eu acho que sempre existe risco na compra de um imóvel que não está regular. Em qualquer situação que haja uma irregularidade, existe risco, né? E a gente precisa avaliar muito isso. Se realmente aquele desconto, como tu disseste, vale a pena, ou se eu prefiro deixar que o próprio vendedor regularize e eu aguardo um pouquinho mais para fazer minha escritura, se aquele imóvel efetivamente me interessa, né? Então eu espero um pouquinho mais, eu pago uma entrada e eu parcelo de repente em algumas vezes o restante do valor que ficou para ser pago, para que ele possa regularizar, e aí eu tenho o imóvel da forma mais correta possível, mais legal possível, para que eu possa seguir o meu caminho da forma como eu entender que é melhor. Eu realmente não aconselho que as pessoas adquiram com a responsabilidade de elas próprias regularizarem. Tá, e essa questão da regularização, eu posso regularizar um imóvel que não é meu através de uma procuração? Pode, se ela tiver poderes especiais para isso, sim. Tá, também isso realmente é real. Sim. Você está perguntando que são perguntas que vêm do dia a dia, né? Sim, sim. Isso é possível, pode. Sim. Se eu tiver uma procuração, do meu ponto de vista, eu sou muito... Eu restringo muito algumas coisas porque eu tenho essa experiência notarial e registral. Então, eu sempre observo pelo lado daquilo que eu posso registrar. Tá. Daquilo que não vai me dar problema na hora de fazer a escritura, né? Então, a procuração, sim, se ela tiver poderes especiais, eu não vejo problema nenhum. Para representar perante a prefeitura, para representar perante algum outro órgão que tenha necessidade, a Secretaria do Meio Ambiente, enfim, eu acho que isso é muito importante. E o registro de imóveis também, né? Sim. Então, agora, seguindo também aqui sobre essa importância da regularização, a regularização é um procedimento judicial. E aí, aquela pergunta, quanto tempo demora? Nós, hoje, já há alguns anos, podemos fazer pelo extrajudicial. Pelo extrajudicial. Antigamente era só pelo judicial, né? Então, tudo passava pelo crivo do juiz e aí ele dizia se podia ou não podia, como não podia, enfim. A sentença dele era ok, tá certo, ok, pode seguir a verba, porque a retificação diária é uma averbação, né? Um registro, tá? Tem diferença entre registro e averbação, e isso num outro momento a gente vai falar também. Mas eram processos morosos, especialmente porque no interior não existe vara especializada. Na capital, em Porto Alegre, por exemplo, nós temos a vara dos registros públicos. Então, esse tipo de situação acabava indo para a vara dos registros públicos, que tinha um juiz especializado e que conseguia agilizar porque tinha conhecimento, né? Ter conhecimento de tudo é muito complicado, né? Então, as varas especializadas têm essa facilidade em termos de agilização. As varas que não são especializadas, não. Então, criou-se essa possibilidade, se abriu esse leque e está se abrindo cada vez mais a extrajudicialização, que eu digo, para poder facilitar esses procedimentos pelo extrajudicial, justamente para desafogar o judiciário e para deixar para quem efetivamente entende
do negócio fazer a coisa acontecer, sabe? Então, a gente faz isso direto no registro de imóveis. Obviamente, a gente precisa de um engenheiro, de um responsável técnico que faça uma planta e um memorial descritivo. E aí, junta-se um outro rol de documentos. A gente precisa de assinatura de confrontantes, quando se trata de retificação de área, né? Para que eles concordem que efetivamente não está atingindo o imóvel deles, porque tem gente que tenta fazer retificação de área para esconder uma compra. Opa! Tem muita gente que tenta fazer isso. Por exemplo, o terreno do meu vizinho era muito grande, ele queria vender um pedacinho lá do terreno dele, e aí eu fiz o muro ali. Eu comprei esse pedaço de área e coloquei o muro ali do ladinho, onde justificava esse pedaço que eu comprei a mais. E aí eu vou retificar a minha área, porque na matrícula era diferente, óbvio, eu tinha uma área menor antes de comprar. E aí as pessoas tentam burlar, né, tentando fazer uma retificação de uma área que na verdade era uma compra. Quando o que eu teria que fazer? Eu tenho que pagar por essa área que eu comprei, preciso escriturar, ou seja, preciso pagar o ITBI e preciso depois unificar, registrar obviamente, e unificar o meu terreno, porque o terreno que eu comprei um pedacinho só, digamos que seja lá, sei lá, tem 1 metro de largura por 30 de comprimento, mas o meu terreno precisava disso para fazer uma piscina, ou enfim, para aumentar a minha casa, e muita gente faz isso. Compra e depois tenta retificar para esconder ocultar essa compra, digamos assim. E aí, trazendo também aí para a questão, eu queria que tu falasse para nós, antes da última pergunta que eu quero fazer, qual que é a diferença entre registro e regularização? Registro é um ato que se pratica na matrícula. Tá? A averbação, talvez tu tenha... Isso. Tá. Os registros são aqueles atos que modificam o imóvel, a situação do imóvel. Por exemplo, uma compra e venda é um ato de registro, uma permuta é um ato de registro, eu mudo a titularidade, é uma das formas de registro, né? E aí, ou então um ônus, por exemplo, uma hipoteca é registrada, uma alienação fiduciária é registrada. No caso das alterações menores, digamos assim, para ficar mais fácil para o público entender, uma alteração de estado civil, a retificação de área, porque na verdade, quando eu retifico a área de um imóvel, eu passo a descrever ele com uma outra característica, digamos assim. São medidas e confrontações distintas, mas eu não estou transmitindo aquele imóvel. Então, eu só averbo essa nova situação, essa nova descrição dele. Então, a diferença é basicamente essa, tá? E aí a questão, somos em vários irmãos. E aí um deles resolve regularizar o imóvel. Pode só tomar a decisão de regularizar ou precisa da assinatura ou do aval de todos os irmãos? Então, o Código Civil diz que quando existe um condomínio ordinário, que a gente chama, que é um condomínio convencional, aliás, desculpa, que surgiu por exemplo, de uma doação, vários irmãos receberam, ou por herança, um imóvel, eu não consigo tirar um pedacinho desse imóvel, digamos que seja um terreno, um pedacinho para cada um, ou um pedacinho do apartamento para cada um. Não, existe um percentual dentro do todo para cada uma dessas pessoas. No caso dos terrenos, por exemplo, para regularização, qualquer um deles, segundo o Código Civil, porque como tem a possibilidade de solicitar essa retificação como coproprietário. A gente precisa observar os códigos de normas de cada estado, porque varia muito o código de normas de estado para estado. Eu acho que, esse é o meu ponto de vista, todo mundo precisa participar, inclusive os cônjuges. Sim. Por quê? Porque eu estou alterando a área desse imóvel. Tá. Então, para mim é muito claro, todo mundo precisa assinar o requerimento, o memorial descritivo, planta. E aí outra pergunta para quem está nesse momento e tá daqui a pouco com uma área e não mexe por causa que os lindeiros, os vizinhos podem se negar a assinar. Às vezes não se dá bem com o vizinho, pode acontecer, não me dou bem com o vizinho, mas a minha área está irregular e eu preciso regularizar. E eu já vi casos da pessoa pedir dinheiro para assinaturas. Sim. Já vi casos de clientes meus que estavam regularizando uma área e um dos vizinhos disse que só ia assinar se ele pagasse R$1.000. Eu já vi que situações dessa. Tem algum conselho? O que fazer numa dessas situações? Então,
os lindeiros, os confrontantes, têm que assinar concordando com a minha retificação diária, seja para maior ou seja menor. A retificação diária é intramuros, ou seja, é dentro daquilo que já está delimitado, já está murado, já está cercado, enfim, é ali. Então, teoricamente, ainda que haja uma diferença a maior, se não for uma ocultação de venda, não vai mexer com o terreiro do vizinho, né? Mas existem essas questões que são comuns de vizinho não estar com o vizinho, então fica aqui o conselho, não briga com o vizinho, se tiver um terreno para regularizar. Se ele se nega a assinar, a gente pode notificá-lo. Né? Às vezes o próprio registro de imóveis tem uma pessoa designada para isso dentro da serventia, ou então a gente faz pelo cartório de títulos e documentos, faz a notificação dessa pessoa e ela vai se manifestar dentro do prazo legal, dizendo concordo ou não concordo. Se ela não concordar, ou se ela silenciar, tem-se como concordância. Se ela não concordar, ela vai ter que justificar porque ela não concorda, e não pode ser por um motivo fútil, tem que ser um motivo que realmente justifique o não dela, né? Porque se ela não convencer o registrador de que o não dela, porque às vezes o não é porque eu não gosto do vizinho, aí não resolve, segue o procedimento normalmente. É um não porque eu quero realmente ter uma renda extra, que existe também, né? Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, eu queria saber o tempo de demora. Quanto tempo demora para registrar um imóvel? Registrar uma retificação? Nesse caso de retificação diária, tu diz? Isso, diária, regularização. Cite alguns exemplos. O prazo do protocolo hoje é 20 dias úteis. Nesse prazo, a gente tem 10 dias úteis para a conferência do título, a qualificação do título que a gente diz, e outros 10 para registro. Se não houver nenhuma intercorrência, né, se todo mundo assinou, se apresentaram toda a documentação necessária, se não houver dúvida do registrador com relação ao memorial descritivo ou à planta, se os confrontantes assinaram, todos concordam, o prazo é o prazo do protocolo, 20 dias úteis. Mas é muito difícil que não haja uma nota devolutiva. E as notas devolutivas, se eu atendo dentro do prazo de 20 dias úteis, ok, eu tenho meu título registrado. Se eu não atendo, aquele protocolo é cancelado, porque decorreu o prazo dele, abre-se um novo protocolo e a janela é a mesma, 20 dias úteis. Então, é difícil te dizer quantos dias eu vou levar para registrar, porque eu dependo da qualificação do título. Se ele está perfeito, em 20 dias úteis eu estou com ele registrado. Agora, se ele tem deficiências, depende do atendimento por parte da parte interessada, né? Por parte da parte que é engraçado, né? Mas por parte do interessado em atender essa deficiência, digamos assim. Tá, mas essas peças que levam tipo 6 meses para ser regularizada, eu construí uma peça a mais na minha casa e leva tempo para ser regularizada. Não é comum, não deveria ser assim. Né? Porque, veja, para eu averbar uma edificação ou um aumento na minha benfeitoria, eu preciso ter o INSS pago, ou seja, a CND do INSS, o ABITSE. Em alguns lugares eles pedem um CCO, que é o Certificado de Conclusão de Obra, não é todo lugar, Santa Catarina tem muito disso, e o requerimento. Se eu apresentar tudo isso e pagar os emolumentos, não tem por que 6 meses. Tá, isso reduz para 20 dias úteis, no máximo. Uau! Não tem por que 6 meses. Salvo se eu, por exemplo, não apresentar a CND do INSS. Eu não paguei o que eu tinha que pagar. E aí eu tenho que pagar. E aí eu apresento documentação faltando. Enquanto eu não regularizar isso, vai demorar. Mas se tiver toda a documentação, o prazo é o prazo do protocolo, 20 dias úteis. Não deve ser diferente. Então, gente, né, nós estamos chegando ao final aí e descobrindo coisas novas sobre esse universo dos imóveis, da regularização imobiliária, para que a gente possa aí realmente estar aplicando no nosso dia a dia, se despertar. E se você quiser saber mais sobre o assunto, tem o Instagram da Kátia. Kátia, por favor, passe o Instagram para nós aqui. É @KatiaDoço_oficial. Lá você vai encontrar muitas informações e também chamar a Kátia, né? Aí, caso aí você pense em regularizar o seu imóvel, fazer alguma retificação, né? Então, a Kátia tá aí, dá essa assessoria. E se você trabalha no mercado imobiliário, se você quer ter mais algum tipo de treinamento também, né? A Kátia também se disponibiliza a treinar o mercado imobiliário para que cada vez mais você consiga entregar um serviço de excelência, como eu também busco. Então, o conhecimento, né, aplicado no dia a dia, com certeza vai levando a gente à excelência, mas como conhecer se não há quem ensine?
né? E aí a gente aproveitar esses ensinamentos mesmo que a Kátia tá aí disposta aí. E o e-book também encontra lá no teu Instagram também, né? Sim, tem o link no meu Instagram do e-book. Do e-book também para quem quiser ter acesso aí para agilizar aí nos negócios, porque quem trabalha com o mercado imobiliário precisa estar preparado para orientar os seus clientes da melhor maneira. E você que não trabalha no mercado imobiliário, mas compra e vende imóvel, precisa também estar bem orientado. Esse é o nosso papel aqui no Café com Multiplicação de Negócios.